Olá a todos e todas, boa tarde. Tudo bem? Estamos animados para essa quarta-feira, daqui a pouco chuvosa, né? Tempo armadinho, não dou nem 10 minutinhos para cair a chuva do jeito que tá. Mas enfim, bora aproveitar enquanto o toró não chega, para não cair energia também, que é muito importante, não é mesmo? Bom, eu preciso dar alguns avisos, tá? Um deles, para o pessoal aí da cabine, deixa eu perguntar, tá de boa a minha fala? Tá tranquilo? Então, ótimo. Um deles, que eu acho que é o mais importante para vocês, é que sexta-feira será mantida a sessão de monitoria, tá? E aí, para quem poderia falar assim, mas é emenda de feriado, ponto 1, já estava estabelecido antes no planner, né? Assim, desde o começo do PL, né? Do período letivo. E ponto 2 é porque na sexta-feira passada, de fato, foi feriado, né? Então, passar 2 semanas sem para vocês não é bom, visto que a gente já tá ficando perto de avaliação real, né? Já está funilando os conteúdos, até a próxima semana a gente aprende já a fazer gráfico, então já vai quitar a teoria toda. Então, esses são os motivos. Agora, para quem falar, eu vou viajar, isso é questão só de organização, né? Isso, você não precisa vir, você não é obrigado a vir. Você precisa ter 75% de presença. Se organiza nessas datas e sucesso, tá tudo bem. Então é uma escolha, tá bom? Se você se garante, não precisa dos exercícios com os monitores, tudo certo. Choices. Então é isso, sexta-feira tá mantido. Mais alguns informes? Acho que não, né? Eu só queria avisar que eu tô meio grogue, porque antes eu estava doente, bom, estou ainda em processo de cura, e agora eu estou medicada, cheia dos remédios, então eu tô meia cabeça sonsa, mas vai rolar, tá? Mas só peço aí para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, que às vezes eu vou ficar meio moscando, mas faz parte da vida, tá bom? Só esse avisinho. É isso, mais alguma coisa por aí? Acho que não. Bom, o que é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é o estudo da função primeira derivada de uma função que é derivável. Neste universo até agora, nós temos o seguinte: uma função ela é dita derivável se ela é derivável em todos os seus pontos do domínio, certo? Isso é uma função derivável. Se uma função ela é derivável, eu posso falar da sua função derivada. E aí, falando na sua função derivada, a gente tem as técnicas de derivação, ok? Então, hoje a gente vai fazer um estudo da função derivada de uma função para extrair informações sobre o gráfico dessa função, tá? É esse que é o intuito da aula de hoje. E aí, a gente pode separar essa análise em 2 partes, né? A gente pode separar essa análise em intervalos fechados, e a gente pode separar essa análise em intervalos abertos quaisquer, só que quando a gente pensar em intervalos abertos, né, intervalos como sendo na reta inteira, a gente não vai analisar coisas na reta inteira, a gente vai sempre fazer estudos locais para estender depois, tá? Então, quando a gente falar ou a gente vai falar em intervalos fechados, ou então a gente vai falar em intervalos da reta, de tal forma que eu vou extrair informações locais, propriedades locais, que elas podem ser estendidas. Tá claro? Acho que isso aqui é só um amarradinho, vai ficar mais claro ao longo da aula, tá? Então, para essa aula eu separei 2 vídeos que eu gravei para o projeto, tá? Então, eu explico um pouco lá da teoria, tem umas animaçõezinhas, venho para o quadro, explico para vocês, depois eu apresento mais um vídeo, tem umas animaçõezinhas, venho para o quadro e a gente finaliza. A ideia é terminar nessa aula já fazendo um exercício com tudo que a gente viu, tá? A ideia é essa. Pela manhã eu fiquei meio enrolada no tempo e eu não consegui ir até o fim. Mas eu acho que agora com vocês eu consigo ir, tá? E aí a gente vai terminar fazendo um exercício
e mostrando e terminando o exercício no seguinte sentido: eu consigo falar de crescimento e decrescimento da função e pontos de máximo e pontos de mínimo, tá? Que é exatamente o comecinho da nossa aula. Ok? Então, beleza? Vamos comigo? Então, vamos. Esse foi um resumão. Eu vou dar play no vídeo e aí eu volto depois costurando tudo, tá? 3, 2, 1, play. Olá, pessoal! Neste vídeo, começaremos a estudar a função primeira derivada de uma função f para entender qual a sua influência no gráfico. A primeira definição que precisamos envolve monotonicidade de uma função. Ela nos diz que um ponto P do domínio de uma função f é máximo global ou absoluto se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função para qualquer ponto do domínio. Neste caso, f de P é chamado valor máximo da função. Analogamente, definimos mínimo global ou absoluto, um ponto do domínio, como sendo o ponto P que torna f de P o menor valor assumido pela função em seu domínio. F de P é chamado o valor mínimo da função. A próxima definição caracteriza máximos e mínimos de uma função, mas localmente, ou seja, máximos e mínimos relativos a um subconjunto do domínio. Assim, dado um ponto x igual a P no domínio de uma função, esse ponto é chamado máximo local ou relativo se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função comparado a qualquer ponto próximo a P. E x igual a P é ponto de mínimo local ou relativo se ele é o ponto que torna a função f de P o menor valor assumido pela função para qualquer outro ponto vizinho. Esta notação de conjuntos abertos é chamada vizinhança de P. Em geral, não podemos garantir que funções reais tenham extremos absolutos ou globais. Mas, se a função for contínua em um intervalo fechado, podemos assegurar que f terá extremos globais. O que nos garante isso é o chamado Teorema de Weierstrass. O teorema nos diz que qualquer função contínua f definida em um intervalo fechado e limitado a b possui um ponto de máximo c e um ponto de mínimo d. Ou ainda, assume um valor máximo absoluto f de c e um valor mínimo absoluto f de d para pontos c e d no intervalo AB. Observe que esses pontos c e d podem estar dentro do intervalo fechado ou na fronteira. Ou seja, c e d são pontos menores ou iguais a A e menores ou iguais a B simultaneamente. O Teorema de Weierstrass não nos diz como encontrar os valores c e d, que serão extremos da função no intervalo AB. Só garante a existência deles. Uma observação importante e não muito difícil de perceber é que, quando o coeficiente angular da reta tangente em um ponto é igual a zero, então a reta tangente é paralela ao eixo das abscissas. Essa é a interpretação geométrica que damos para a derivada de uma função f quando esta for identicamente nula em um ponto qualquer de seu domínio. Dito isso,
o resultado a seguir nos dará dicas de como identificar os valores de extremo de uma função em um intervalo fechado. O Teorema de Fermat nos garante, em outras palavras, que os pontos de extremo de uma função definidos em um intervalo fechado serão os pontos nos quais a derivada existe e, mais do que isso, a derivada nestes pontos é exatamente igual a zero. Existem casos em que a recíproca deste resultado não é verdadeira, ou seja, o fato da derivada de uma função ser nula em um ponto não implica que esse ponto será de máximo ou de mínimo. Contudo, o Teorema de Fermat sugere que, ao procurarmos por extremos de uma função, devemos, pelo menos, começar procurando os pontos do domínio, tais que sua derivada seja nula ou que a derivada não exista. Esta relação nos induz à seguinte definição. Um ponto C no domínio de uma função f é dito crítico se ou a derivada nele for igual a zero, ou a derivada neste ponto não estiver definida. Ou seja, se a derivada em um ponto C é igual a zero, ou se a derivada não estiver definida para algum ponto C do domínio da função, então C é um número crítico de f, e o ponto C, f de C, é chamado ponto crítico de f. Agora sim, estamos aptos a apresentar um método para identificar pontos de máximo e de mínimo de uma função definida em um intervalo fechado. Para encontrar os valores de máximo e de mínimo de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, primeiro, determinamos os números críticos de f no intervalo aberto AB. Ou seja, derivamos a função e encontramos os números em que a derivada se anula ou ela não esteja definida. Depois disso, avaliamos a função nesses números para identificar os valores críticos de f. Feito isso, calculamos a função nos extremos do intervalo, ou seja, f de A e f de B. Por fim, comparamos os valores das etapas 1 e 2. Assim, será possível perceber qual valor de f é o menor e qual é o maior. O valor de x no qual f de x é o menor possível no intervalo fechado é o ponto de mínimo absoluto da função. E o valor de x em que f de x for o maior será o ponto de máximo absoluto da função. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Fechou. É comigo? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Eu vou terminar as aulas assim, não, mentira. Bom, então, raciocinem comigo. Eu vou fazer sempre paralelos de definições em intervalos fechados e intervalos abertos. E propriedades em intervalos fechados e intervalos abertos, tá? Em geral, todas as definições que eu fizer com vocês, elas são mais gerais. Então, as definições serão em intervalos abertos. E, em particular, cabe para intervalos fechados, ok? Mas alguns resultados, eles são prioritários para intervalos fechados. Tá bom? Então, tá bom. Então, vem comigo. A primeira coisa a se definir é extremos de função, ok? Extremos de função podem ser máximos e mínimos.
E aqui eu queria chamar a atenção para vocês um pouquinho, no sentido de notação que pode ter tanto nas notas dos professores quanto nos livros, tá? Porque existem lugares que vai definir o ponto lá do domínio como sendo um ponto de máximo relativo ou um ponto de mínimo relativo. Então, tem várias notações. Por exemplo, esse camarada aqui, porque em geral a gente chama esse par ordenado de ponto, tá? Esse par ordenado é chamado de ponto. Então, sei lá, ponto de máximo. Você pode ver em algumas literaturas como sendo o par ordenado chamado de ponto de máximo, ou você pode ver esse menino aqui do domínio como sendo chamado ponto, e sendo o ponto de máximo, tá? É tudo equivalente, tanto faz como tanto fez. Em alguns outros livros, em alguns outros materiais mais puristas, eles vão chamar esse camarada aqui da primeira entrada de número e esse camarada aqui de valor. Eu já nem lembro mais como é que está nas notas, tá? Eu acho que uma vez eu falo de um, tem vez que eu falo de outro, de fato eu não me recordo mais. Mas é importante isso ficar claro. Pode ser que o ponto ou esteja falando apenas do camarada do domínio, ou eu estou falando do par ordenado. Mas, caso eu digo que o par ordenado é chamado de ponto, então a primeira entrada recebe o nome de número e a segunda entrada recebe o nome de valor. Estabelecido? É simprão, é só para não ficar redundante ou confundir vocês, tá bom? Beleza. Então, e aqui pode ser que eu fale ponto, tanto o camarada do domínio como o par ordenado, tá bom? Por isso que eu quis chamar a atenção de vocês. Tá bom. Então, os extremos relativos e locais, extremos são máximos e mínimos. Relativos ou locais é o que vai fazer a diferença. Relativos locais ou globais e extremos, ou os globais, né? Eles são extremos, tá? Máximos e mínimos são extremos. Se é local ou se é global, é o que tem de diferença, tá? Mas sempre que é extremo, é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, ele é um extremo relativo ou local, e ele é um extremo, né? Esse extremo é chamado de máximo relativo ou local, se a função avaliada nesse ponto, ou a função avaliada nesse número, é o maior valor assumido pela função. Próximo, o que significa isso aqui? Que é o que a gente chama de vizinhança, próximo do ponto. Por que próximo do ponto? Porque essa é uma definição local. Se é local, estou falando próximo àquele ponto, tá? E eu digo que P, um ponto lá do domínio, isso é muito importante, um ponto lá do domínio, ele é chamado de mínimo relativo ou local da função, se a função avaliada nele é o menor valor possível da função próxima a esse ponto. Para não ficar muito redundante, não ficar muito confuso, vamos fazer uma simulação gráfica, tá? Vou fazer um desenho aqui, marromeno, para ver se dá uma melhorada. E aí, com esse desenho, eu já falo de extremos globais, tá? Deixa eu pegar um troço assim. Assim. Tá ótimo. Alright. Bom, isso aqui eu poderia fazer para toda a reta, mas eu posso fazer para o intervalo fechado, tá? Só para facilitar aqui nossa vida. Eu estou pegando só algum subintervalo da reta, determinado por A e B. Não quero saber, para mim, pouco importa o que a função faz à direita e o que faz à esquerda. Vou só analisar essa região, tá? Bom, isso aqui para mim vai ser um ponto P, isso aqui vai ser um ponto de A. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse intervalo aqui e subdividi-lo, tá? Subdividi-lo.
Vou pegar essa bandinha aqui. Esse aqui eu vou chamar de x1. Ótimo. Ótimo. Esse daqui. Esse camarada aqui, vou chamar ele de x2. Tá bom? Ok. Então, vou olhar agora no intervalo definido entre AX1, X1, X2 e X2B, tá? Vem comigo. Quem são, e aí que entra essa definição, né? Quem são os máximos relativos? Relativos ao intervalo, tá bom? É o máximo relativo ao intervalo, tá? Quando a gente fala de global, quando a gente fala de máximo global, é porque eu comparei cada um dos intervalos, e aí o máximo global, vou usar aqui uma redundância, ele vai ser o mais máximo de todos, entendeu? Ele vai ser o mais maior de grande de todos os máximos, tá? E o mínimo vai ser o menos menor de pequeno de todos os mínimos, ou o menor mínimo possível entre todos os mínimos, menor valor mínimo possível. Tá bom? Então, o máximo global é o maior de todos do mundo para todo sempre, e o mínimo global é o menor possível para todo sempre, naquele intervalinho. Sucesso? Então, vamos analisar nesse nosso desenho o que é o máximo, o que é o mínimo relativo, comparar e achar quem é o máximo global e quem é o mínimo global. Sucesso? Vou precisar que vocês interajam comigo, tá? Nesse intervalinho de A até x1, quem é o mínimo? Menor valor assumido. É o valor assumido por A, não é? Então, tá bom. É no desenho mesmo, assim. Ok, esse é o mínimo. Entre x1 e x2, quem é o mínimo da função? Essa rebarbinha aqui embaixo, né? Beleza. Entre x2 e b, quem é o mínimo da função? x2, né? O valor assumido por x2. É o mais mínimo de todos. Ok. Agora, de A até x1, quem é o valor máximo? É o pico, né? Nossa. E quem é o valor máximo de x1 até x2? Esse aqui está um cadinho maior que esse, né? Então, está mais para esse. Ok. E entre x2 e b, camarada lá em cima. Ok. Tá vendo que é máximo relativo, não é máximo da função? Porque, por exemplo, esse camarada aqui não é máximo da função, concordam comigo? Não é máximo da função, ele é máximo relativo a esse intervalo. Agora, vamos achar qual que é o ponto mais maior de grande de toda a função nesse intervalo AB. Qual que é o mais maior de grande? Esse aqui, não é? Sim. Então, esse aqui é o máximo global. E o mais menor de pequeno, esse, né? Esse aqui é o mínimo global. Muito mais simples entender assim que por essa notação, né? Por isso que eu prefiro fazer o desenho, para você ver que as duas definições, elas conversam, tá? As duas definições conversam. Os extremos locais, quando você compara todos os locais, você consegue concluir os globais, tá? Analisar, agora vocês percebam comigo que essa análise aqui, ela só aconteceu porque eu conheço o gráfico da função, concordam comigo? E o que a gente quer é fazer o gráfico da função. Então, essa estratégia aqui é zero prática, né? Vamos tentar começar a investigar alguma estratégia para identificar máximos e mínimos da função. É isso que é a aula de hoje, tá? Beleza, quadro 3. No quadro 3, a gente tem alguns resultados que eles nos ajudam
na investigação de pontos de máximo e de mínimo para intervalos fechados, tá? E assim que eu terminar a parte de intervalos fechados, eu vou fazer com vocês o método do intervalo fechado, que te dá os extremos da função em intervalo fechado. Ou seja, te dá os pontos de máximo e o ponto de máximo global e o ponto de mínimo global, tá? Entendam que se eu estou em um intervalo fechado, o ponto de máximo, ele vai ser ponto de máximo global, porque o global é o fechado, sacou? Concordam comigo? Sim? E o ponto de mínimo, quando eu achar o ponto de mínimo, ele vai ser ponto de mínimo global também. Global no sentido de relativo àquele intervalo fechado. O seu universo é aquele intervalo fechado. O seu global é um intervalo fechado. Sacou? Então, tá. Bom, o teorema de Weierstrass, ele fala o seguinte: se uma função é contínua em um intervalo fechado, ela vai assumir ponto de máximo ou ponto de máximo e ponto de mínimo nesse intervalo. No intervalo fechado, ou seja, esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo pode inclusive ser o extremo do intervalo. Não tem problema, tá? Pode ser assumido no extremo do intervalo. Vem comigo para o quadro 1 de novo. Não foi esse caso, né? O mínimo global e o máximo global não foram assumidos no extremo do intervalo. Mas nesse intervalinho de AX1, o ponto de mínimo, ele é no extremo do intervalo, né? Nesse intervalinho aqui, ele é extremo do intervalo. Então, não tem problema. O máximo e o mínimo podem ser assumidos no extremo do intervalo. Não tem problema. Voltamos para o quadro 3. Então, quando eu achar ponto de máximo e ponto de mínimo em intervalo fechado, na verdade, eles serão os globais. Ok? E aí vem uma caracterização para eles, bem interessante. Que é o seguinte, que é o teorema de Fermat. Fermat era um ser humaninho que, olha, deixou contribuição em toda a matemática. Nesse resultado, ele diz o seguinte: a função é contínua em intervalo fechado. Eu sei que ela vai ter um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo, tá? Suponha que C seja esse ponto de máximo ou de mínimo assumido no intervalo aberto. Então, ele não pode ser ponto do extremo, tá? Do extremo do intervalo. Então, a derivada nesse ponto vai ser igual a zero. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto é zero. Vamos ver que isso acontece lá do outro lado? Vamos ver? Vem comigo. O teorema de Fermat, ele já fala do máximo global e do mínimo global, tá? Vamos pegar nosso mínimo global aqui. Vamos olhar para a reta tangente a esse ponto. O coeficiente angular da reta tangente nesse ponto é paralelo ao eixo das abscissas, né? Ou seja, esse coeficiente angular é zero. Então, a derivada nesse ponto é zero. Está batendo com o teorema. E esse camarada aqui? Também, né? A derivada dele é zero, porque o coeficiente angular da reta tangente dele é zero. Ok? Por que não vale para os outros, só vale para o global? Por exemplo, nesse camarada aqui não vale porque não pode ser extremo do intervalo. Bom, nesse daqui valeria, né? Não pode ser no extremo do intervalo, então não pode ser nesse, não pode ser nesse, não pode ser nesse. Isso. Mas nesse aqui também valeria, né? Nesse aqui também vale, a derivada nesse aqui é zero, ele é paralelo. Ele é um ponto de máximo local, relativo a esse intervalo, tá? Então, desde que esse ponto de máximo ou de mínimo não seja extremo do intervalo, a derivada nele vai ser sempre igual a zero, ok? Então, em alguma instância, eu já estou relacionando pontos de máximo e pontos de mínimo em relação à derivada primeira, né? Certo? Só que isso daqui não é um critério. Por que não é um critério?
nem sempre o fato da derivada num ponto ser igual a zero quer dizer que aquele é um ponto de máximo ou de mínimo. Alguém tem algum exemplo de função que isso acontece? Tic-tac, tic-tac. Uma função que em algum ponto a derivada é igual a zero, mas esse ponto em que a derivada é igual a zero não é ponto nem de máximo, nem ponto de mínimo global, nem local. Constante não tem muito o que fazer, né? Porque daí é todo ponto. Sim, constante, a derivada dela inteira é zero, né? Não tem muita coisa. Vamos pegar algum polinômio aí. X ao quadrado não. X à quarta não. E aí? Eu já dei a dica. Ah, adivinha, x ao cubo. Vamos lá. F de x igual a x ao cubo. Em que ponto? Eu quero que a derivada seja igual a zero, então qual que é o ponto? X igual a zero. Vamos olhar no ponto x igual a zero. Esse exemplo eu faço nas notas, tá? Bom, quem é a derivada dessa função para todos os pontos? Oi? Qual é a derivada dessa função? 3x². Para todo ponto. Então, em x igual a zero, isso aí dá quantos milhão? Zero, né? A gente já sabe o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, lembrando lá dos pré-cálculos, é um troço mais ou menos assim, tá? No x igual a zero, tem esse pontinho aqui. Concorda comigo que ele não é nem de máximo nem de mínimo? Na verdade, ele vai ser um ponto especial, que a gente vai ver na próxima aula, na aula de segunda-feira, que ele vai ser um ponto chamado ponto de inflexão, que é onde a função muda de concavidade. Ela vinha com concavidade voltada para baixo e passa a ter concavidade voltada para cima. Agora, por que esse ponto, que é um extremo, que não é mentira, por que esse ponto, que é um ponto que a gente vai definir agora, que vai ser chamado ponto crítico, por que esse ponto, cuja primeira derivada é igual a zero, não é um ponto de extremo? Porque essa função, ela é estritamente crescente. Né? A gente já viu na aula passada que ela é estritamente crescente. Então, se a função é estritamente crescente, em todo o domínio, né? Todos os reais. Bom, eu não consigo falar do maior valor assumido, né? Certo? Ela cresce para todo sempre. Não tem um lugarzinho ali que dá uma cortada nela, em todos os reais. E ela decresce também, ela vai para menos infinito, para todo sempre. Então, não tem um valor máximo nem um valor mínimo assumido, concordam comigo? No intervalinho fechado teria, e seria exatamente os extremos do intervalo fechado, né? Se, por exemplo, se eu olhasse nesse intervalinho aqui, ok, esse aqui seria o mínimo assumido, esse aqui seria o máximo assumido. Mas a derivada nele também não é igual a zero. Por que a derivada neles não é igual a zero? Porque eles são máximos e mínimos, mas a derivada dele não é igual a zero, porque eles são pontos de extremo, né? E aí não entra nessa condição. Não entra nessa condição. A derivada dele ia ser zero se o camarada fosse fora do intervalo fechado, né? Fosse fora da fronteira. Tá bom? Mais ou menos está ornando? Sugiro fortemente amanhã vocês lerem as notas dos professores para a coisa ficar mais amarradinha, tá? Porque lá eu falo muito mais informação que não dá nem para falar em vídeo e nem amarrando aqui, tá bom? Mas beleza. Então é isso. Isso aí mostra que a derivada no ponto c igual a zero não é um critério para saber se aquele ponto é ponto de extremo. Tá? Isso não é um critério. Ok. E aí, mas esse número em que a derivada é igual a zero, ele é um número interessante para a gente. Esse número c, né?
ele é um número interessante, porque, na verdade, ele nos inspira a próxima definição, que é a definição de número crítico ou ponto crítico, tá? É um camarada lá do domínio, então pode ser número ou pode ser ponto, tá bom? Tanto faz como tanto fez. Bom, o número crítico, ele é um pontinho lá do meu domínio de uma função derivável, tal que aconteça ao menos uma dessas condições para esse ponto. Seguinte conclusão, seguinte condições. Ou a derivada nesse ponto não existe. Professora, como é que eu vou saber se a derivada em um ponto não existe? Você faz o seguinte, você olha para o domínio da função. Esse C é um ponto do domínio da função. Se, quando você olhar para o domínio da função derivada, esse ponto C não é um ponto do domínio da função derivada, então quer dizer que a derivada nesse ponto C não está definida, ok? Que é isso que eu fiz aqui, quer dizer que não existe a derivada nesse ponto. Em outras palavras, a derivada não está definida nesse ponto do domínio, ou seja, o domínio da função é diferente do domínio da sua função derivada. E isso vai ser muito importante para a gente, tá? Para fazer gráfico. Muito importante. Ou seja, C é um ponto da função, do domínio da função, mas não é um ponto do domínio da função derivada, tá? Então, ou esse ponto C, para ele ser crítico, ou ele é um ponto em que a derivada não está definida nele, ou a sua derivada nele é igual a zero. Ok? Com isso, então, a gente pode reescrever o teorema de Fermat. Se f assumir máximo ou mínimo no intervalo AB em um ponto C, ou seja, se o ponto C for um ponto de extremo, então esse ponto é um ponto crítico, certo? Então, se C, f derivável em AB e f' de C está definida, né? Então, C é ponto crítico. Ou seja, pontos de extremo são pontos críticos. Mas pontos críticos nem sempre são pontos extremos, né? Certo? São pontos extremos. Nem sempre pontos críticos são pontos extremos. Exemplo, aquele que a gente fez, da função x ao cubo. O zero aqui, ele é um ponto crítico, mas ele não é um ponto de extremo, ele não é nem de máximo nem de mínimo. Ok? A derivada nele é igual a zero, mas o zero não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Sacaram? Ponto de extremo é ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é ponto de extremo. Ok? Lembrando que ponto de extremo é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Alright, vamos fazer um exemplo de uma função para a gente tentar achar ponto crítico dele, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Bom, para eu achar ponto crítico, a primeira coisa que eu preciso fazer sobre qualquer hipótese é que eu tenho uma função que seja derivável, né? Essa função aqui é derivável, concorda comigo? Quociente de funções polinomiais, beleza, derivável. Tá. Eu vou precisar ter controle sobre o domínio da função e controle sobre o domínio da função derivada, certo? Então, vamos lá. Daqui até o fim desse módulo, vocês vão sempre seguir passos como esse. Eu vou só acrescentar passos a esse, tá? Mas esses 4 primeiros vocês vão ter sempre que executar. Sempre que vocês forem fazer gráfico, vocês vão precisar de todos esses passos. O primeiro deles é, bom, se eu vou analisar uma função, eu tenho que saber onde que ela mora.
como é que eu sei onde que uma função mora? Pelo seu domínio, né? Então, a primeira pergunta que você se faz é a seguinte: qual é o domínio dessa função? Todos os reais menos o 2, porque a gente nunca, jamais na vida divide por zero, certo? E o camarada que faz isso aqui ser zero é x igual a 2. Então, isso aqui são todos os reais menos o ponto 2. Ok. Próximo passo, deriva a função. Qual que é a derivada dessa função? Derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de constante zero, não precisa nem pôr. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Qual que é a derivada de x menos 2? 1. Então, não vou nem pôr. Sobre o de baixo ao quadrado, não é isso? Então, fica x menos 2 ao quadrado. Dica valiosa. Quando a gente for pensar em ponto crítico, em estudar sinal da função derivada, que é o que a gente vai fazer nessa aula ainda, você para a vida. Não mexe nesse denominador aqui, não. Ele já está fatoradinho, deixa ele quietinho assim, tá? Quietinho. Por quê? Porque o próximo passo é você achar o domínio da função derivada. Qual que é o domínio dessa função? Os reais menos o 2 também, né? Enquanto que se você abrisse isso aqui, você ia ter que achar as raízes do polinômio, que era exatamente 2, ia ter que voltar para cá. Tá vendo? Deixa isso aqui quieto. Só arruma o numerador, caso vocês precisem, tá? Mas o denominador, deixa aí na potência, bonitinho, tá? E vai facilitar vocês para não errar a conta, ok? Domínio dessa função, também, todos os reais menos o ponto 2. E isso aqui coincide com o domínio da função. Volta aqui comigo. Quando eu tenho que o domínio da função é diferente do domínio da função derivada, para eu achar um ponto crítico, a função derivada não pode estar definida dele, certo? A gente não está nesse caso, certo? Então, como é que a gente acha ponto crítico? Igualando a zero. Isso daqui a gente faz quando o domínio da função é igual ao domínio da função derivada. E isso daqui a gente faz quando o domínio das duas funções são distintos. Tá? Isso aqui eu nunca vi em livro nenhum escrito. Eu nunca vi em nenhum livro isso aqui escrito. Então, aqui eu estou mastigando o mais mastigado possível para vocês, tá bom? Dê valor na professorzinha. Aqui. Tá bom. Então, como o domínio da função derivada é exatamente igual ao domínio da função, para eu achar pontos críticos, eu só preciso analisar quais são os zeros da função derivada, não é isso? Ou seja, quem são as raízes da função derivada, não é isso? Achar quem são o Czinho, tal que a derivada nele dá zero. Não é isso? Estão comigo? Estão comigo? Beleza. Então, quando é que a filhinha de x é igual a zero? Quando menos 2 sobre x menos 2 ao quadrado foi igual a zero. Quando que um quociente é igual a zero? Quando o camarada de cima é igual a zero, não é? Você pode pensar nisso aqui como sendo uma igualdade cruzada, tá? Esse vezes 1, porque zero é a mesma coisa que 0 sobre 1, não é isso? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse, tá? Mas vocês não precisam pensar nisso. O que vem, o que está inspirado é isso. Mas o que vocês têm que pensar é que um quociente só é igual a zero quando o numerador é igual a zero. Tá? Menos 2 é igual a zero? Não é. Se menos 2 não é igual a zero, quer dizer que não existem pontos
tais que a primeira derivada seja igual a zero, não é isso? Se não existem pontos tais que a primeira derivada é igual a zero, quer dizer que não existem pontos críticos, ok? Então, a nossa conclusão é não possui pontos críticos. Ou seja, existem funções que não têm pontos críticos. Só isso. Essa é a conclusão. Existem funções que não têm pontos críticos. Pronto. Toda função tem que ter ponto crítico? Não. Algumas não precisam ter. Se tem pontos críticos, a gente começa a nossa análise. Se não tem, não há o que fazer. Tá? A gente vai para outro tipo de análise. Próximo, em intervalos fechados, agora, a gente vai fazer o método do intervalo fechado. O que significa o método do intervalo fechado? Nossa, gente, eu estou conversando demais. O método do intervalo fechado é para achar pontos de máximo e de mínimo de função no intervalo fechado, que essencialmente é fazer o que a gente fez aqui. Vou até deixar esse desenho aqui do lado. Método do intervalo fechado. O que diz o método do intervalo fechado? Eu tenho uma função definida em um intervalo fechado, que é derivável, né? Método do intervalo fechado, como eu disse, vai achar o máximo e mínimo da função em intervalos fechados, tá? Para achar máximos e mínimos de funções em intervalos abertos, é a cena do próximo vídeo, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente faz é investigar esses pontos, né? Quem são esses pontos? São os pontos críticos, não é isso? São os pontos críticos. Por quê? Porque se a função é derivável em um intervalo fechado, ela vai ser derivável no intervalo. Se ela é derivável no intervalo, se ela é definida no intervalo fechado, mas ela é derivável nesse intervalo, então ele vai ser derivável no intervalo aberto. E eu estou partindo do pressuposto que ela é derivável em todos os seus pontos, tá? Então, essa situação aqui não acontece. Só pode acontecer essa. Então, o primeiro passo é identificar os pontos Czinhos lá no meu aberto, tá o quê? Lado fechado. Tá o quê? Ou a derivada nele não está definida, ou a derivada nele é igual a zero, ou seja, achar os pontos críticos. Okay. E aí depois, eu pego a função, percebam que o próximo passo que a gente fez aqui foi avaliar os valores da função nos pontos, né? Então, eu venho e avalio a função nos extremos do intervalo e, se ela tiver ponto crítico, avalio também no ponto crítico, se houver. Ok? E aí, por fim, eu vejo quem nesses pontos é maior, quem nesses pontos é menor. Comparar f de A, f de B e f de C. Então, bora fazer um exemplo que facilita para a vida de vocês. Vamos fazer aqui.
fazer o exemplo, acho que é o 25 das notas dos professores. Aí eu te dou uma função. Aqui. Aí eu te dou uma função definida em um intervalo fechado. E eu quero que você ache os extremos dessa função, ou seja, ponto de máximo e ponto de mínimo dessa função. A função é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. E o domínio dela é de menos meio até 4. Ok? Bem? Primeira coisa, essa função é derivável, não é? Um polinômio é derivável em toda a reta, então, em particular, nesse intervalo, ela vai ser derivável. Então, tá tudo certo para a gente seguir esse nosso esquema. Então, qual que é o próximo passo? Achar os pontos críticos, não é isso? Vamos embora achar os pontos críticos. Como é que eu acho os pontos críticos? Bom, o domínio da função derivada, para achar os pontos críticos, primeiro eu preciso derivar, né? Quem é a derivada dessa função? 3x ao quadrado menos 6x mais 0. Ok. Quem é o domínio dessa função? É sempre o intervalo aberto, né? Porque a derivada não está definida nos extremos, porque eu preciso falar para a derivada ser nos extremos, eu preciso falar de derivada lateral à direita e à esquerda. Nesse ponto aqui não existe derivada lateral à esquerda, nesse ponto aqui não existe derivada lateral à direita. Então, a função vai ser derivável só no seu interior, nunca vai ser nos seus extremos. Menos meio é 4. Alright. Aí, já tem a derivada. Essa função está definida para todo mundo aqui, então não tem nenhum ponto aqui que essa função não esteja definida. Então, basta achar então o quê? Onde os pontos em que a derivada da função é 0, né? Quando que esse camarada aqui é igual a 0? Quando 3x ao quadrado menos 6x foi igual a 0. Sucesso, né? 3x é comum a todo mundo, concordam comigo? Eu tenho 3x aqui, sobra um x, e eu tenho 3x aqui, sobra 2, não é isso? Então, eu posso colocar 3x em evidência, sobra x menos 2. Quem são as raízes desse polinômio? 0 e 2. Eles são, então, os nossos candidatos a serem pontos críticos. Eles só são pontos críticos se eles forem pontos do meu domínio. Lembra disso? É a primeira condição para ser ponto crítico. Tem que ser ponto lá do domínio. X igual a 0. X igual a 0 é um ponto daqui de dentro? Sim ou não? Então, ok, ele é um ponto crítico. X igual a 2 é um ponto daqui de dentro? Então, ele também é ponto crítico. Então, os dois são pontos críticos. Aí, a gente vai começar a denotar o conjunto dos pontos críticos por PC, tá? Mais pra frente, quando a gente for fazer gráfico, isso vai facilitar demais. Demais absurdamente. Alright, mas por enquanto a gente só fez o primeiro passo, né? Qual que é o segundo passo? Pegar a função e avaliar nos seus extremos. E depois o quê? Comparar, né? Quem é f de A é o mesmo que f de menos meio. Quem é f de B é o f de 4. E o f agora nos pontos críticos, que é em 0 e em 2. Para evitar fadiga, para a gente não gastar tempo demais, que eu já gastei tempo demais da conta,
Bom, vamos comparar. Isso daqui vai me dar 1/8. Isso aqui vai me dar 17. Isso aqui vai me dar 1. Isso aqui vai me dar -3. Tá? Esse daqui é o item B. O último item, eu preciso comparar eles. -3 é menor que 1/8, que é menor do que 1, que é menor do que 17. Concordam comigo? Então, -3, que é o f de 2, é menor que 1/8, que é o f de -meio, que é menor do que 1, que é o f de 8, f de 0, perdão, que é menor do que f de 4. Quer dizer o quê? Que esse aqui é o ponto de mínimo absoluto e esse aqui é o ponto de máximo absoluto. Acabou. Só isso. Estamos tranquilo? Falei um monte de coisa, mas é simples esse método, né? É muito simples. Ok. Vamos para o próximo vídeo, que estou com medo já. Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos continuar estudando a função primeira derivada de uma função f para obter algumas informações do seu gráfico. O primeiro resultado apresentado pode ser visto como uma das aplicações do teorema do valor médio. Seu interesse está no fato de nos permitir obter os intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função f, analisando o sinal de sua derivada. Assim, dada uma função f contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto, se sua função derivada for positiva para pontos do aberto, então a função f será crescente neste intervalo. Agora, se a derivada da função f for negativa no aberto AB, então a função f será decrescente neste intervalo. Ou seja, os pontos do domínio aberto da função f, que possuem a derivada positiva, são pontos em que a função f é crescente. E os pontos em que a função derivada é negativa são pontos do domínio aberto de f que tornam a função decrescente. O que este resultado nos conta é que, para entender o crescimento e decrescimento de uma função contínua em um intervalo fechado e derivável no aberto, é suficiente estudar o sinal de sua função derivada. Um exemplo bem simples que ilustra esse resultado é a parábola f de x igual a x ao quadrado. Sua derivada é 2x, como sabemos. Para valores em que x é menor do que zero, 2x é negativo e, portanto, a função f é decrescente. Para valores x maiores do que zero, 2x é positivo e, portanto, a função f é crescente. Imaginem agora a seguinte situação. Não necessariamente uma função contínua é estritamente crescente ou estritamente decrescente, certo? Isso quer dizer que nas funções em que parte do gráfico é crescente e parte é decrescente, por exemplo, o ponto em que a função muda de comportamento é um ponto interessante. Agora, qual é a relação entre esse ponto e o ponto crítico? Para responder essa pergunta, temos o próximo resultado. O teste da derivada primeira nos diz o seguinte: dada uma função derivável f e um número crítico c, se a derivada da função for positiva para valores à esquerda de c e negativa para valores à direita de c, então c
é um ponto de máximo local. Se a função derivada de f for negativa para valores à esquerda de c e for positiva para valores à direita de c, então c é um ponto de mínimo local. Agora, se a função derivada não muda de sinal à esquerda e à direita de c, então c não é extremo local da função. Podemos pensar, então, que o teste da primeira derivada caracteriza o número crítico, que é o candidato a ser máximo ou mínimo da função em extremos locais, a depender do sinal da derivada da função antes e depois dele. Caso a função derivada não mude de sinal, o número crítico não será extremo da função. Para ilustrar o teste da primeira derivada, temos as três figuras ao lado. Na primeira, o ponto x0 representa um ponto de máximo, uma vez que a função vinha com derivada positiva à esquerda e passou a ter derivada negativa depois de x0. Na segunda imagem, temos o ponto x0 como ponto de mínimo. Observe que, à esquerda de x0, a função derivada era negativa e, portanto, a função f é decrescente. Depois de x0, a derivada passa a ser positiva, o que faz com que a função seja crescente. Na terceira imagem, temos que a função derivada é sempre positiva, logo, a função f é crescente. Assim, x0 não é extremo local. Os dois resultados apresentados nesse vídeo sintetizam todas as informações que a função derivada de uma função possa nos proporcionar. E estas informações serão muito importantes para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui. Vem comigo? Vamos acabar com esse negócio? Vamos acabar com esse negócio. Para amarrar, é o seguinte, na verdade, tudo vem do que a gente comentou na aula passada, tá? Pensa aqui comigo. Se uma função f não possui ponto crítico no ponto C, lembra que a gente fez isso aqui para a função x ao cubo, lembra? Que a gente mostrou que, na verdade, essa função x ao cubo ela era crescente. Por que a função era crescente? Por causa da derivada lá que era sempre maior do que zero, lembra? É exatamente isso que nós vamos concluir. Se você pegar, por exemplo, o caso em que uma função não possua ponto crítico em um ponto C, a derivada nesse ponto C vai ser diferente de zero, certo? A gente já sabe disso. Se C não é ponto crítico, mas ele é um ponto da aberta, então a derivada lá é diferente de zero. Por um lado, B menos A é maior do que zero, tá? Porque eu estou no meu intervalo AB, e por definição, o intervalo AB, A é menor do que B. Ok. Então, eu estou com esse seguinte produto que vem lá do teorema do valor médio, que é da aula passada. E aí, então, a gente tem a seguinte situação. Se a derivada em C for maior do que zero, produtos de coisa maior do que zero dá maior do que zero, certo? F de B menos F de A ser maior do que zero, quer dizer que F de B é maior do que F de A. Concorda comigo? Isso, então, quer dizer que a função f vai ser crescente. Se a derivada no ponto C for menor do que zero, produto de um troço negativo com um troço positivo dá negativo, certo? Se f de B menos f de A é menor do que zero, quer dizer que f de B é menor do que f de A. E, portanto, a função é decrescente. Isso aqui a gente fez para o intervalo particular. A gente consegue estender isso para o intervalo qualquer da reta. Então, dado uma função derivável, se o sinal da função derivável em um determinado intervalo
for sempre maior do que zero, a gente diz que a função é crescente nesse intervalo. Exemplo disso é o exemplo que eu dei no vídeo, né? O que a gente faz é olhar a função derivada para vários pontos, ou seja, as retas tangentes. Se as retas tangentes estão aumentando a sua inclinação, quer dizer que ela está sendo positiva. E isso me dá gráfico de funções crescentes, tá? E se a derivada é negativa, para os pontos em que a derivada for negativa, a função é decrescente. Tem um gráfico muito facilzinho para vocês visualizarem. Função x ao quadrado. À direita, quem é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 2x. 2x é maior do que zero se o x for maior do que zero. Se a derivada for maior do que zero, a função é crescente. Daqui para cá a função é crescente. Está batendo. Se a derivada for menor do que zero, ou seja, quando que 2x é menor do que zero? Quando x é menor do que zero. Então, quando x é menor do que zero, a função é decrescente. Bateu? Bateu. Esse é o resultado grandão dessa aula, tá? Mas, aí vem, por causa desse resultado, esse resultado aqui ele vai nos dar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, ok? Mas vamos pensar aqui comigo. Por exemplo, esse pontinho aqui, que é x igual a zero, ok? Ele é o ponto em que a função vinha decrescendo e a partir dele ela passou a crescer, concordam comigo? Mais do que isso, a derivada nesse ponto aí é igual a zero, certo? Então, ele é um ponto crítico. Concordam comigo? Ele é um ponto crítico. Agora, ele é um ponto de máximo ou de mínimo? Aqui é ponto de mínimo, né? Vamos generalizar isso? Como que a gente generaliza isso? Bom, eu não vou escrever matematicamente, eu vou fazer o esquema que vocês fariam, que vocês vão fazer na prova, tá? É esse esqueminha que vocês vão fazer na prova. Então, pensa o seguinte, se dado o ponto C, que é um ponto crítico de uma função, dado um ponto C de uma função que é derivável, se à esquerda do ponto C a derivada é menor do que zero, a função é decrescente. Então, a função é decrescente. A partir do ponto C, se a derivada for maior do que zero, a função é crescente. Chuta o que esse pontinho aqui vai ser? Ponto de mínimo. Então, x igual a c vai ser ponto de mínimo local, tá bom? Mínimo local. Sempre local. Então, eu estou caracterizando pontos críticos, que são pontos em que a derivada aqui é igual a zero, em pontos de extremo, tá? Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Exemplo que satisfaz isso, esse camarada. Lembra que a gente chamava esse ponto de vértice aqui de ponto de mínimo? Por causa disso aqui, tá? Por causa disso aqui. Agora, outra situação. Suponha que à esquerda de um ponto C, a derivada seja positiva. Se a derivada é positiva, a função é crescente. E a partir do ponto C, que é crítico, suponha que a derivada seja menor do que zero. Então, a função é decrescente. Esse ponto C, adivinha, vai ser ponto de máximo. Máximo local. Agora, se a função derivada não muda de sinal em C, ou seja, ou ela é toda maior do que zero, ou ela é toda menor do que zero, esse ponto C, ele não é extremo. Ou seja, ele não vai ser nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Exemplo disso, função x ao cubo, ok? O x igual a zero é ponto crítico, certo? Mas ele não é extremo, ele não é nem máximo, nem ponto de mínimo. Sucesso? Amarrou as paradinhas tudo? Amarrou, né?
Para a gente fazer gráfico, a gente vai usar isso e isso. Bora fazer um exemplo? Bora. Vai dar bom, meu povo, vai dar bom. Exemplo 25. Vou copiar ele para vocês. Aí eu vou tomar uma água, porque eu tô com a boca seca. Lá das notas dos professores, tá? Cadê esse trem? Quando vocês copiam esse exercício aqui, eu tomo água. Nesse exercício, eu quero identificar os intervalos de crescimento e decrescimento e caracterizar os pontos críticos em pontos de extremo, ou seja, achar quem é ponto de máximo e quem é ponto de mínimo. Beleza? Ou seja, eu vou usar exatamente os resultados do quadro 1. Vou tomar uma água rapidinho. Bora. Primeira coisa, para a gente fazer esse exercício, a gente já vai proceder do mesmo jeito que a gente vai proceder para fazer gráfico de função, tá? Vou começar já com esse algoritmo para facilitar vocês para quando a gente juntar todas essas informações, tá bom? Então, eu já vou começando a treinar vocês para os primeiros passos, como se a gente já fosse fazer gráfico de função, tá bem? Então, vamos lá. O que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é saber onde a gente está trabalhando. Qual que é o domínio dessa função? Todos os reais. Pronto. Entendi onde é que eu estou trabalhando. Próximo passo, vou derivar. Qual que é a derivada dessa função? 12x ao cubo, perdão, menos 12x ao quadrado, menos 24x. Beleza? Beleza. Terceiro passo, qual que é o domínio dessa função derivada? Opa. Também, né? Mudou nadinha. Também os números reais. Ok. Bom, a partir de agora, nesse momento, a gente vai investigar ponto crítico, tá? Porque eu preciso dos pontos críticos para saber intervalo de crescimento e decrescimento. Certo? Para os pontos críticos. 4. Para os pontos críticos, o domínio da minha função derivada é exatamente igual ao domínio da minha função. Então, basta eu achar os zeros da função derivada, não é isso? Então, para os pontos críticos, eu preciso achar quem são os camaradas que eu resolvo nessa equação, ok? Quem é a derivada da função? 12x ao cubo
menos 12x quadrado menos 24x igual a zero. Antes de pensar em qualquer algoritmo, 12x é um fator comum, não é? Em todo mundo, bota o bichinho em evidência. Então, vem 12x em evidência, aqui sobra x ao quadrado, aqui sobra x, aqui sobra 2, né? Agora, vamos fatorar esse camarada para continuar investigando quem são as raízes, né? Aqui vocês poderiam fazer soma e produto. Poderia fazer? Poderia fazer. Na prova, não me conta que você fez por soma e produto, tá? Só joga lá as raízes para mim, porque eu vou, assim, eu sei que vocês vão fazer assim, mas isso não é demonstrado em sala de aula. A técnica que é demonstrada é Bhaskara. Então, se eu fosse ser uma pessoa mais purista, eu falar, não, tem que fazer a Bhaskara. Não, bota lá suas raízes, eu não quero nem saber como é que você fez, tá bom? Só quero que esteja certo. Inclusive, aqui eu vou fazer por soma e produto. Por soma, é menos, né? Menos B, e o produto tem que dar menos 2. Quem são os dois camaradas cujo produto dá... Bom, produto 2 é só 2 e 1, né? Se tem menos, um dos dois é menos. Como eu quero que a soma entre os dois elementos dê 1, então só pode ser esse. Certo? Certo. Então, vem 12x. Uma raiz é mais 1. É menos 1, né? Então, é mais 1, vem para lá. E a outra é 2. Falou? Tá claro para todo mundo? A gente sempre escreve nessa fatoração x menos a raiz. Por isso esse joguinho de sinal. Tá bom? Sucesso. Tá bom. E agora? Bom, para ser ponto crítico, tem que ser ponto do domínio, né? É ponto do zero da função, mas tem que ser ponto do domínio. Como no domínio é sempre os reais, todos eles, então, de fato, são pontos críticos. Então, quem são os pontos críticos? Menos 1, 0 e 2. Tamo bem? Tamo bem. É por causa desse menos, né? É x menos a raiz. Isso menos. Lembra que eu disse para vocês que esse conjuntinho aqui vai facilitar, né? Inclusive, já facilitou na conclusão. Você já botou quem é esse conjunto aqui, eu já entendi que você concluiu. Beleza? Beleza. E agora? Agora nós vamos usar esse resultado para entender se o ponto crítico é ponto de máximo ou ponto de mínimo, quando é ponto de máximo ou de mínimo, e isso já vai me dar conhecimento sobre o crescimento e decrescimento da função. Para achar crescimento e decrescimento da função, o que eu preciso fazer? Estudar o sinal da função derivada. Tá? E estudar o sinal da função derivada é uma técnica semelhante à que vocês fizeram na lista passada, que era estudar sinal de função. Lembra que você faz uma retinha, coloca uns numerozinhos lá, você vê o que acontece à direita e à esquerda, para ver o crescimento e crescimento. Lembra do sinal de função? É isso, exatamente isso, que nós vamos fazer para a função derivada. Ou seja, nós vamos estudar o sinal dessa função. Então, quando ela está fatorada, quando ela está como produto de suas raízes, é infinitamente mais fácil. Vamos ver isso? Então, vamos ver isso. Hoje eu estou espaçosa. Aí, então, a gente viu o ponto crítico. Nesse próximo passo, a gente já vai achar crescimento e decrescimento e classificar os pontos de extremo. A gente vai fazer esses dois negócios aqui junto, tá? Crescimento e decrescimento de função. Vai dar tempo. Tem que dar. Bom, para isso, o que vocês fazem? Você faz o seguinte, pega uma retinha para cada elemento do ponto crítico, tá? Você vai colocar nessa retinha
todos os pontos críticos e todos os pontos que não estão no domínio. Não existem pontos reais que não estejam no domínio, então você não acrescenta mais nada. Então, você só vai colocar nela, neste momento, todos os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Grita para mim. Menos 1, 0 e 2. Tá. Como eu vou analisar o sinal desse polinômio, eu vou analisar o sinal para cada uma dessas. E aí, depois eu olho para o produto. Pode ser? Fica muito mais fácil assim. Analiso o sinal para essa, analiso o sinal para essa, analiso o sinal para essa. Com isso, eu consigo analisar do produto, tá? Analisando o produto, eu achei o sinal da função produto. Ok, então a primeira função que a gente tem é 12x. A segunda função é qual? X mais 1. Quem são os pontos? Menos 1, 0 e 2. A próxima é x menos 2, menos 1, 0 e 2. Aqui, por fim, você vai fazer do produto, então você vai ter o sinal da função derivada, menos 1, 0 e 2. E, por fim, a gente já vai concluir crescimento e decrescimento da função f. Menos 1, 0 e 2. Beleza. Então, vamos lá. 12x é positivo quando? Quando x é maior do que 0. Então, quando x é maior do que 0, isso aqui é positivo. E quando é menor do que 0 é? Estudamos o sinal dessa bonita. Próxima. X mais 1. Quando x é menor do que menos 1, tipo menos 2, quando x é menos 2, isso aqui é negativo, não é isso? Mas sempre que for maior do que menos 1, ele é positivo, concordam comigo? Por exemplo, coloca menos meio aqui. Menos meio mais 1, positivo. Tranquilo? Próximo. X menos 2. Quando x está à esquerda de 2, tipo 1, isso aqui é negativo, não é? Sim? E quando está à direita, tipo 3, é positivo. Sem problema? Sem problema. Analisei. Como é que vai ser da função derivada? É o produto de todos eles. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, aqui é sinal negativo. Menos com mais. Menos com menos. Mais com mais. Mais com menos. Mais com mais. Mais com mais. Se a função derivada tem sinal negativo, quadro 1, a função f é decrescente. Se a função f' tem sinal positivo, a função f é. Se a função f' tem sinal negativo, a função é f. Se a função f' tem sinal positivo, a função f é. Acabou. O que vai acabar agora é que você tem que responder direitinho, né? Por quê? Nesse ponto x igual a menos 1 agora, ele vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo? 0 vai ser ponto, 2 vai ser ponto, acabou. Preciso saber máximo e mínimo global? Não. Não preciso saber disso, não preciso comparar aqui. Você saberia, né? Só comparar quem é entre dos dois mínimos, quem é o mais mínimo de todos, né? Tá bom? Mas se eu quero só classificar pontos de máximo e mínimo local, acabou-se aqui. Resposta mais redondinha, só para a gente fechar com chave de ouro. Vou apagar aqui. É muito simples isso, né, gente? Vocês conseguem perceber que é muito simples isso. Quem está com dificuldade nisso, por favorzinho, procura os monitores, porque a gente vai usar essa estratégia, tá? Teriam outras maneiras de estudar o sinal,
Mas daí ela passa a ser muito particular, cada uma delas fica muito particular. Essa daqui é mais geral, tá? De verdade, do fundo do coração, quem está com dificuldade nisso, e está tudo bem que está com dificuldade nisso, vai atrás dos monitores o mais rápido possível, tá bom? Tá, só a resposta redondinha, porque na prova vocês vão precisar da resposta redondinha. Vocês vão responder assim: F cresce onde? Cresce de menos 1 até 0, união com de 2 até infinito. F decresce onde? E é sempre intervalo aberto, tá? F decresce onde? Ele vem de menos infinito até menos 1 e depois vai de 0 até 2, né? Sucesso? Tranquilão. Só escrever em forma de conjunto, tá? E aí, só para concluir aquilo que vocês concluíram, os pontos de máximo são quais? Quem é ponto de máximo? Só o 0, né? Quem é ponto de mínimo? O menos 1 e o 2. Acabou? Difícil isso? É trabalhosinho, né? Porque junta bastante coisa. Isso é fato, junta bastante coisa. Com a aula de hoje, a gente encerrou a análise da função primeira derivada. A gente vai precisar sempre disso para fazer gráfico de função. Até esse passo 5, a gente sempre vai fazer ele. Ou seja, a gente vai estudar sinal da função derivada. Tá? Então, pratiquem isso. Pratiquem isso para ontem. Pratiquem isso. Eu fico por aqui. Vocês fiquem bem. Sexta-feira, vocês têm encontro com os monitores, tá bom? Fica frisado isso, porque na sexta-feira passada agora vocês não tiveram. Vocês não ficarem muito longe deles. Tragam dúvidas, inclusive em estudar sinal de função. A hora é agora, tá bom? A hora é agora. Fiquem bem, se cuida até quarta-feira. Quarta, sexta, hoje é que dia? Quarta. Então, até segunda-feira.